É isso aí, chegamos aqui agora na parte 2 do nosso super tutorial, né? O mega tutorial do ano dos Shinchibukais aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais. Seguinte, cara, ó, se você não viu o primeiro, eu vou deixar aí na descrição, no comentário fixado, na verdade, você vai lá ver o primeiro vídeo que eu ensino o desenho tudo certinho, tudo bem bacana. Tem as imagens de referência para vocês aí, lembrando que mesmo tendo as referências, eu costumo fazer o desenho do meu jeito, a coloração também do meu jeito, tá? Então eu deixo todas as dicas de coloração e tudo que eu fiz aqui modificado também para você, beleza? Então vamos lá agora, né, sem muitas delongas, ver o nosso super tutorial que tá bacana demais. Vamos lá! Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. Então vamos lá, moçada, aqui agora começar a coloração, né? Então é o seguinte, ó, como eu comecei o desenho pelo Moria, eu vou começar a coloração por ele também, tá? Então vamos seguir a mesma sequência do desenho, certo? Então é o seguinte, primeiro eu vou pegar um lápis de cor preto, tá? E eu vou começar aqui, ó, marcando partes que já são pretas, já são escurecidas no personagem, certo? A não ser o seguinte, pelo cabelo, né, que eu vou demarcar algumas basezinhas de preto, lembrando que eu estou usando o meu estilo de coloração, tá? Você pode colorir num formato normal mesmo, 2D, ou você pode tentar fazer parecido, certo? Eu só estou deixando as dicas das cores e o formato que eu estou fazendo aqui para você poder fazer no seu desenho. Lembra que na parte da cruz também, na partezinha do relevo, eu vou passar um preto ali logo já para deixar marcado. E também na parte dos lábios dele, tá? Agora eu venho aqui com o violeta, e esse violeta primeiro, eu vou fazer a base dos lábios, vou fazer completo, tá, a boca dele. Vou fazer as laterais ali da cruz e também um efeitozinho luminoso na cruz. Para fazer esse efeito luminoso, eu faço meio que um corte e dou tipo um degradê subindo, tá? Então ele vai ficar assim como se fosse algo representando um reflexo, tá? Na parte do cabelo também eu vou passar esse violeta para deixar um aspecto bacana. E veja que na parte do cabelo eu vou trabalhando como se eu estivesse fazendo alguns traços, alguns fios mesmo de cabelo, certo? E aí vai ficar uma coloração bem massa. Agora eu venho com um rosa aqui chamado fúcsia. Esse rosa aqui, cara, ele é muito massa, vai ficar bem bacana para o estilo da cor do Moria. Se você não tem o fúcsia, você pode usar também o rosa fazendo o seguinte. Você continua com violeta, faz uma base normal, leve, né, na parte do cabelo aqui do Moria, e depois você passa o rosa por cima, que ele vai ficar com uma cor mais ou menos parecida e vai ficar legal desse jeito que eu fiz aí o meu desenho, tá? Depois eu venho com o carmim, e o carmim eu vou pegar aqui nessa parte da cruz, né, vou fazer um preenchimento normal, completo nela, certo? E logo em seguida eu venho com o cinza escuro. O cinza escuro eu vou usar nessa parte preta do Moria, na parte da roupa no caso, né? Então vou cobrir toda essa base da roupa. Eu vou aproveitar também fazer a base da pele dele, que a pele dele é branca, né? Então a gente vai usar o cinza escuro já como uma sombra, né? Uma das bases de sombra aqui para o personagem, tá? Então já vou trabalhar aqui na cabeça dele dessa forma, certo? Continuando com o cinza escuro, eu vou fazer o detalhe no acessório aqui do Moria, tá? E também na parte da roupa dele, toda essa parte que é branca, tá vendo, ó? Eu vou fazer uns efeitozinhos de sombra, né? Eu vou demarcar a sombra, vou fazer o preenchimento. Eu trabalho muito degradê no desenho também, como vocês podem ver. Muita parte você vai ver que tá escura, outra tá um pouquinho mais leve, e aí eu vou trabalhando essa questão. E também lá na base do cinto dele, né? Do cinto, eu vou colocar esses aspectos com cinza, certo? Logo em seguida agora eu posso vir com cinza azulado, que já é um cinza um pouquinho mais leve, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, na parte da cabeça dele, onde eu passei o cinza aqui agora, cara, eu vou fazer o preenchimento por cima, né? Eu vou passar esse cinza azulado por cima e também vou passar um preenchimento base normal, né? Como se fosse uma segunda etapa de sombra no personagem onde tem as partes brancas. Ou seja, no rosto dele eu vou trabalhar uma sombra em degradê também, como vocês podem ver, vai ficar bem esfumado, né? Na parte do tecido dele também ali, ó, na base do corpo dele, certo? E na parte do cinto também, na fivela do cinto, eu vou passar esse cinza azulado. Juntamente com o final lá nos dentes, eu uso um detalhe com esse cinza azulado, tá? E a basezinha da roupa dele lá embaixo, né? Também entre o cinto e esse babador aí, esse que ele tem, enfim, né? Essa roupinha aí que ele tem toda ondulada, tá? Que é a base da roupa de baixo dele, certo?
Aí eu faço tudo completão. Aqui eu vou usar um canela para poder fazer um efeito aqui, ó, que é uma base amarela, que ele tem umas plumazinhas amarelas, então só uns efeitozinhos com canela, e depois eu venho com o amarelo e faço o preenchimento, só essa parte mesmo. Aproveitando o amarelo, tá vendo todas essas costuras aqui, eu vou preencher ela todas, cara, com esse amarelinho, tá? A roupa dele também a gente tem detalhes de amarelo, então vou colocar aqueles quadradinhos ali, tudo feito com amarelo, certo? Agora eu venho com o marrom eu vou dar uma sombra aqui nessa base da calça, tá? Então veja só que eu vou fazer um sombreado nela. E também a base da calça embaixo, né? Esse cinto dele aqui é marrom, tá? Então vou aproveitar e fazer o preenchimento completo logo. Em seguida eu venho com laranja e faço a parte da calça dele aqui, né? Cobrindo a base do marrom. E o laranja eu vou passar um pouquinho só por cima do amarelo, tá? Para deixar um efeito mais bacana também, né? Mais esfumado, estilo a coloração que eu tô fazendo aqui no desenho, certo? Depois na parte da língua vai ser marrom e salmão, tá? É as duas colorações que eu uso aqui para fazer essa base da língua. Se você não tem o salmão, você pode fazer com rosa claro, também vai ficar bacana, né? Passa uma basezinha de vermelho antes e um rosa claro por cima, fica legal também, tá? Em seguida eu venho com azul, aqui no caso eu vou usar um azul bem claro, cara, o mais clarinho que eu tenho aqui. E eu vou dar um último efeito em toda essa parte cinza do personagem. Tudo que eu fiz aqui com cinza, cinza azulado, tá vendo? Eu vou fazer um efeitozinho para deixar mais azulado ainda essa pele do personagem, tá? E esses efeitos dele aqui. Veja como vai ficar muito mais bacana fazendo esse efeito com azulzinho, tá? E para o final agora eu vou pegar um roxo, certo? E esse roxo aqui, ele vai ser como o fundo do personagem, o fundo do desenho, só que eu vou trabalhar um degradê, né? Na parte de cima vai ficar bem escuro. E na parte de baixo que eu deixo esse degradê, eu vou fazendo o efeito de degradê, eu venho depois com o verde água. Lembrando que o fundo do desenho você pode usar as cores que você quiser, tá? Aqui no caso eu usei o verde água e o roxo, tá? Então aqui agora nós já temos o primeiro Shichibukai colorido, que foi o Moira, né? Então vamos para o próximo. Agora nós vamos fazer a coloração do Jinbei. Para a coloração dele eu vou começar com lápis de cor preto. Já vou fazer um detalhe na barbicha dele aqui, né? A parte do tecido dele, da roupa aqui, né? Do roupão dele eu também vou fazer uns efeitos de preto. Mas veja que eu deixo uns destaques de branco também, tá? Eu deixo bem clarinho. No símbolo do sol dele eu vou fazer um esfumadozinho com o preto também. E claro, né? O cabelo dele, cara. O cabelo, lembrando, né? Eu tô trabalhando um estilo como se fosse fios de cabelo mesmo. Então é só você olhar a direção que eu vou fazendo o desenho, tá? E você pode fazer também os efeitos que eu vou deixando luminoso, as partes aí que vai faltando para poder colocar os outros detalhes depois. Agora eu venho com cinza e vai ser o seguinte, ó, vou fazer nessas duas mechas brancas do Jinbei, vou fazer um efeito nos dentes dele, né, no olho também, tá? E na parte da cordinha ali, né, no cordãozinho que amarra o cabelo dele, certo? Vou aproveitar o cinza também na parte do roupão dele aqui embaixo, onde eu deixei clarinho com preto, vou passar o cinza por cima, assim já vai ficar bacana. E depois eu venho com o cinza azulado, ele vai ser o segundo cinza que eu vou usar aqui no Jinbei. Vou passar uma outra camada no dente. O cabelo dele agora eu vou preencher tudo que eu deixei de branco aqui, né? Eu vou passar por cima agora, ó, para deixar preenchido com esse cinza azulado, certo? E veja que vai ficar bacana. Na parte da barbicha dele ali também eu usei o cinza azulado. Com o amarelo eu vou fazer o efeito aqui agora na parte da sobrancelha e nas laterais aqui, né, do Jinbei, cara. Nessas laterais eu passo o amarelo bem de leve, tá? Na sobrancelha eu já forço um pouquinho mais. Veja que ele vai ficar clarinho, né? Nas laterais vai ficar quase branco, mas ele tem um amarelinho ali, certo? Em seguida eu venho com o marrom e o marrom primeiro. Eu vou fazer o efeito aqui, ó, do sol, né? Dos Piratas do Sol. E o roupão dele é laranja, então eu vou usar o marrom como uma sombra para o laranja também, tá? E falando nisso, eu venho agora com laranja, né? Eu vou colocar aqui agora o preenchimento no roupão, que não aparece tanto, são umas partezinhas pequenas. Em seguida eu venho com vermelho, e esse vermelho eu vou fazer o preenchimento aqui, né, do símbolo dos Piratas do Sol, tá? Juntamente por cima do marrom, tá? E esse marrom vai se tornar um vermelho bem escuro. E tem outros detalhes agora pra gente trabalhar com o vermelho também, que vai ser no caso o fundo. O fundo eu vou querer fazer tipo um degradê do vermelho pro laranja. E o vermelho ele vai ser a parte de baixo, tá vendo? Então, à medida que eu vou subindo, eu vou deixando mais leveza, claro que ignorando a parte da água, né? Não vou cobrir pela parte da água. E aí eu vou deixando ele bem leve. Depois é só vir com laranja, né, e fazer uma mistura em tudo aqui, ó. Vou passar por cima de tudo, né, inclusive um pouquinho por cima do vermelho, para se misturar bem, né, e também, né, fazendo toda essa base aí de fundo já para deixar tudo prontão. Aqui para a parte da água, primeiro eu vou usar um azul escuro chamado azul cobalto, tá?
Então eu vou fazer uns efeitos tipo, digamos que umas sombras nessa base da água, certo? Então eu vou desenhando onde vai pegar essas sombras, não vai pegar muito espaço no desenho, tá? Porque a água não é escura, aqui é somente umas sombras mesmo em alguns cantos dessa base de água, tá? Desses splashes que eu desenhei. Depois eu vou pegar o azul claro, e esse azul claro ele vai ser tipo a base da água mesmo, tá? Só que mesmo assim eu deixo algumas partes brancas, né? Como se fosse aquelas espuminhas brancas da água, tá? Então assim vai ficar com um efeito super bacana. Agora eu volto com o azul cobalto, que é aquele azul escuro que eu usei, e eu vou fazer o efeito de sombra do Jinbe, certo? Só que olha só, eu não tô forçando esse azul, tá? Não força ele, senão vai ficar escuro demais. Então aqui a gente só quer gerar uma sombra bacana no personagem. Mas mesmo assim, se você ver, em alguns cantinhos eu ainda dou uma forçadinha para gerar aquele efeito de degradê que eu sempre estou trabalhando em todo o desenho. Seja na pintura da pele do personagem, ou seja em qualquer outro detalhe de roupa, ou simplesmente, né, no fundo do desenho, tá? Então eu vou gerar esse efeito de degradê também nas sombras aqui. Eu demarco, desenho a sombra e faço a pintura. Depois eu venho com o azul normal e eu vou fazer o seguinte, eu forço esse azul agora na parte da sombra, tá? Aí eu vou deixar bem forçado, você veja que já vai ficar um efeito bacana. E na parte restante aqui do Jinbe eu vou fazer um preenchimento normal, sem forçar tanto, tá? Já para deixar um efeito bacana, vai ficar legal, uma coloração bem parecida com a coloração da pele dele. Mas ainda dá para ajeitar um pouco mais essa pele dele com um branco depois. Então eu venho com o branco e veja que o branco ele vai clarear um pouquinho mais esse azul, tá? Talvez não mostre tanto no vídeo aí, mas vocês vão ver, né, que mesmo assim dá para ver um pouquinho que clareou, né, um pouco do desenho, certo? E para finalizar o desenho, só falta agora colocar uns efeitos de água aqui, né, nessa parte dos splashes, tá? Então vou colocar aqui com uma caneta Posca, tipo umas gotas de água também voando, né, uns efeitos brancos também. Para mim foi o mais detalhado aqui do desenho, foi o Jinbe, né? Ele ficou muito detalhado, cara, justamente por causa desses efeitos. E aí, agora estamos com o desenho pronto. Eu vou passar um pouquinho também do marcador sobre algumas partes do personagem, no nariz, no dedo, na mão ali, né? Vai ficar legal demais aqui os detalhes, tá? Do desenho. Bom, e é isso. Aqui agora já temos o Jinbe, então vamos para o próximo. Para colorir o Doflamingo, eu vou começar pelo óculos, pegando o vermelho, né? Então faço o preenchimento dos óculos, tá? Depois eu vou fazer o cabelo, cara. Para fazer o cabelo é o seguinte, ó. A gente vai usar um marrom primeiro, sem forçar esse marrom, eu vou gerar a sombra de toda a base do cabelo, tá? Vou fazer uma sombra nos brincos e também na parte da língua, certo? Que na língua a gente vai usar o marrom e depois o salmão, né? Então, depois que a gente faz todos esses efeitos no cabelo, tá vendo que no cabelo eu deixei um pouquinho demarcado como traço também? Eu venho agora com salmão, vou fazer a base da língua e como eu disse, né? Se você não tem o salmão, passa um vermelhinho de leve e depois um rosa claro por cima que vai ficar bacana também. Depois eu venho com o amarelo, né? E o amarelo vai ser os brincos e o cabelo dele, cara. Aqui não tem segredo, aqui é só preenchimento, tá? Preenchimento mesmo nos dois, nos brincos e na base do cabelo. Vai ficar tranquilo de fazer isso aí. Seguido eu venho com o marrom novamente e agora aqui a gente vai trabalhar a sombra no corpo do personagem. É basicamente todo o personagem aqui, né? Todo o desenho do personagem mostra a base do corpo dele. E eu vou trabalhar estilo como eu fiz com o Jinbe. Lembra? Eu vou deixar leve, óbvio, né? Vou fazendo bem clarinho, bem leve. Porém, em algumas partes eu vou forçar a sombra. Eu vou deixar a sombra um pouco mais forte, como você pode ver. E aí vai ficar com esse degradê na coloração, vai ficar muito bacana e sensacional, beleza? E também ali na parte da calça dele, né, que vai ter um detalhe de laranja, eu vou fazer uma sombra com o marrom. Aqui atrás também, ó, na parte das plumas, eu tinha feito uma sombra com marrom, então eu vou passar o rosa logo por cima. É a única parte rosa que vai ter aqui no personagem. Lá embaixo o laranja também eu já vou fazer os efeitos, tá? Então eu pego o laranjinha e faço a pintura completa. Aqui também essa cordinha vai ser verde, né? Então eu vou usar aqui primeiro um verde mar e depois um verde água. São dois tons de verde azulado aí que a gente tem, tá? Depois eu venho agora com o sépia. Esse sépia aqui, ele é tipo preto, né? Eu vou fazer um efeito aqui na parte da calça dele, que vai ser um vermelhão bem escuro. E aí depois que eu faço esse efeito, eu passo por cima, veja que o vermelho com vermelho escuro, né? Eu passo por cima da sombra, veja que vai ficar bem avermelhada. E também passo sobre todo o detalhe da calça, tá? Voltando aqui com o sépia, eu vou pintar também a parte de dentro aqui da boca do Doflamingo, tá? E vai ficar bacana. E agora eu vou vir com o canela e eu vou fazer um efeito aqui agora na sombra da pele dele. Eu vou forçar esse canela na sombra
né, na parte do Doflamingo, tá? Que ele tem a pele um pouco rosada, mas fazendo com canela aqui onde a gente passou o marrom vai ficar bacana, cara. E depois que eu faço toda a sombra, eu passo por cima de tudo, eu vou passar um pouquinho também por fora, assim, ó, como se fosse um esfumadinho, tá vendo? Um leve degradê nas laterais, na musculatura dele, no rosto dele também, certo? E veja só como vai ficar tipo um aspecto como se fosse algo meio aceso, tá? E depois eu venho com rosa claro e preencho tudo. O que resta de pele aqui, ó, é só preencher com rosa claro, tá? Que aí vai ficar com a pele um pouco mais rosada e com o efeito final que a gente queria. Agora com cinza azulado eu vou fazer um efeito nos óculos dele, né? Deixar uma partezinha cinza azulado. A parte dos dentes também vou fazer um efeito de sombra. E na base da roupa do peitoral dele, tá? Por enquanto é só isso. Aqui atrás no fundo do personagem eu quero fazer como se fosse um efeito de chamas. Para fazer esse efeito de chamas eu vou desenhar assim, ó, como se fosse primeiro esses formatos de degradê subindo, né? Pontiagudos também que vai formar como se fosse realmente chamas. Então eu uso o vermelho para isso. Segundo eu venho com laranja, eu passo por cima do vermelho e passo uma segunda base aqui, ó, de degradê. Eu vou preenchendo um pouco mais, só que deixando leves espaços em branco, tá? Esses espaços que eu deixei em branco, eu venho com amarelo depois e faço a coloração. Assim fica muito parecido com o efeito de chamas, tá? E para finalizar de vez o nosso personagem, vou pegar a caneta Posca, fazer uns efeitos de brilho no olho, né? No corpo dele também, porque é como se tivesse várias chamas aqui, um efeito bem aceso. E lá nas chamas algumas bolinhas, né, alguns pontinhos brancos para representar como se fosse algumas faíscas, né? Então vai ficar bem bacana. E aqui agora já temos a coloração do Doflamingo. Vamos para a Boa Hancock. Para a parte da Boa Hancock a gente vai começar com o preto. Primeiro eu vou desenhar o olho, né? O olho eu vou fazer um detalhe como se fosse uma parte de degradê aqui na base do olho dela, tá? Então na parte de cima eu deixo escuro, na parte de baixo eu deixo um pouquinho leve. Depois, continuando ainda com preto, eu vou fazer o detalhe do cabelo. E lembrando, os cabelos eu estou trabalhando como se fosse realmente fios, né? Então o preto eu vou trabalhar esse destaque também, deixando muitas partes em branco, né? Alguns destaques em brancos, para representar uma coloração cinza depois, tá? Então veja só, eu vou fazendo esses tracinhos como se fossem fios, seguindo o movimento que o cabelo da personagem faz, né? Em sentido ao centro da cabeça, tá? E aí eu deixo todos esses detalhes aí de branco, certo? E assim eu faço esse desenho, esse detalhe do cabelo dela vai ficar muito bacana. Lembrando que muita parte da roupa dela também é preto, então eu já vou aproveitar esse preto e vou fazer o preenchimento de várias partes aqui. Só que claro, né? Muitas delas também eu vou deixar leve, né? Umas partes leves, tá? Vou passar até o preto mesmo, um pouquinho de leve, para depois eu vir com outras tonalidades e a gente trabalhar aqui na coloração da personagem, tá? Então vou sempre usando o mesmo estilo de coloração em todos os personagens. Agora eu venho com um azul aqui bem escuro, chamado azul turquesa, e veja só, ele é muito escuro mesmo, ele é quase preto, tá? E aí eu vou fazer a pintura do olho, depois é só fazer um efeitozinho de branco no olho, lá no final eu vou fazer para vocês verem, vai ficar muito massa. Agora eu venho com um cinza azulado, vou fazer o efeito do cabelo, né, para dar aquele efeito de brilho. Então o brilho no preto é cinza e no caso eu quis usar o cinza azulado, tá? Para mim ficou melhor, ficou mais legal. Na parte da roupa eu vou usar um cinza normal, tá? Primeiro eu uso o cinza normal e aí eu faço a coloração, né, o preenchimento total. Aqui eu não estou usando um cinza escuro, tá? Aqui é apenas cinza mesmo. E aí eu vou deixar assim por enquanto, mas depois vai ter um outro efeito aí que a gente vai trabalhar. Agora na parte rosa, na parte vermelha e na parte dourada eu vou usar o marrom, tá? E o marrom eu vou fazer uns efeitos em degradê mesmo, né? Alguns efeitozinhos só de sombra para deixar bacana. E aí agora depois, né, que eu faço todos esses efeitos, inclusive no brinco também, eu venho agora com o marrom claro, que é esse amarelão aí bem escuro, tá? Primeiro eu vou fazer um efeito nos brincos, né, na parte da ombreira dela ali, que são as partes douradas na personagem. E aí para finalizar eu passo um amarelinho logo depois, tá? Ok, fizemos isso, agora podemos fazer o detalhe vermelho, né? Então eu vou usar aqui um vermelho escuro, tá? Para fazer toda essa basezinha da roupa dela, inclusive a parte que vai ser rosa lá atrás da roupa dela, né? Eu vou fazer uma camadazinha com vermelho por cima do marrom. E aí vai ficar com esse efeito aí. Veja que eu deixo um efeitozinho de branco também, porque logo após eu venho com laranja e esse laranja eu vou passar por cima, né? Vai ficar como se fosse o vermelho mesmo, tá? Só que iluminado, ele fica meio alaranjado, certo? Então olha só como fica legal. Depois eu vou fazer o efeito de rosa aqui na roupa dela, né? Que é a única parte que mostra assim que vai ser rosa na roupa dela, vai ser aqui no fundo. Então pegar esse rosa, vai ficar bacana.
E aqui embaixo eu vou usar o violeta, certo? Primeiro vai ser o violeta como sombra, então eu vou fazer uma sombra aqui nesse laço, seguindo o mesmo estilo de sombra em degradê que eu estou fazendo em todo o desenho. Então vou marcando a sombra, né? Veja que eu sempre desenho a sombra e depois eu faço o preenchimento dela. Nesse caso eu estou fazendo um preenchimento em estilo degradê, começa forte e vai ficando levezinho. Em seguida eu venho com o carmim, aí o carmim é a segunda base de sombra aqui agora nessa parte da roupa dela, tá? E veja que eu deixei muitos pontos luminosos, certo? Esses pontos luminosos aí que eu deixei, eu vou usar um azul, tá? Eu sei que não é azul, mas esse azul vai dar um efeito muito bacana nessa roupa dela aqui. Inclusive eu vou aproveitar esse azul e também fazer uma base nessa parte preta da roupa dela, tá? Então veja só, vai ficar tipo uma iluminação um pouco mais azulada, vai dar um efeito melhor ainda na personagem. Agora para a pele dela eu vou usar aqui primeiro o bordô, né? O bordô ele vai ser aquela sombra base, porque a pele dela é muito branca, é bem clarinha, então eu vou usar esse bordô como sombra base, tá? Então eu vou desenhando a sombra e fazendo. Eu vou aproveitar vir com o marrom logo após, né, que eu faço essa sombra, e escurecer alguns cantos para dar um efeito de volume a mais na sombra, tá? Então veja só como vai ficar legal quando a gente faz isso. E depois eu venho com areia. O areia vai ser o seguinte, ó. Na parte da pele dela vai ser, ou na parte da sombra no caso, eu vou forçar bem, mas na parte da pele não, tá? Como a pele dela é bem clarinha, e veja que já fica diferente da coloração que a gente fez no Doflamingo, né? A pele dela fica mais branca, mais clara, tá? Aí eu vou usar o areia para isso e de forma bem leve, certo? Agora eu venho com o branco, vou passar por cima de toda essa base da pele dela, sem passar nas sombras, né? Só na base da pele mesmo. Porque como eu passei levezinho a areia, ainda ficou alguns vestígios, né? Aqueles tracinhos brancos, aqueles pontilhados brancos que a gente não gosta. E o lápis de cor branco ele tira isso tudo, tá? Aqui para o fundo dela eu vou usar um rosa mesmo, certo? Vai ser a única cor que eu vou usar de fundo. Então eu vou fazer um efeito aqui, né, nas laterais, um efeito de degradê. E depois uns tracinhos para representar tipo traços de movimento, né? Um efeito de movimento vai ficar bacana para o fundo da personagem, tá? Olha como tá legal esse desenho. Agora só falta fazer alguns detalhes restantes com a caneta Posca. No caso eu vou fazer um efeito de brilho nos olhos, tá? Geralmente ela tem brilho no olho na parte de cima e na parte de baixo também, certo? Fica com esses brilhos assim. E claro, eu vou aproveitar e fazer uns brilhos, né, na basezinha dos brincos, né? A parte do peito dela também eu vou colocar um brilhozinho, tá? E ali no acessório do ombro dela, certo? Assim vai ficar bacana. Bom, aqui agora nós já temos a boa Hancock terminada, né? Então vamos agora para o Mihawk. Para fazer o Mihawk, eu vou começar primeiro pela pluma. Vou pegar um azul bem claro e vou fazer esses efeitos aqui na pluma, tá? Simples demais de fazer. Depois eu vou fazer um efeito aqui na parte da cruz. Eu vou usar um marrom claro para isso, que é esse amarelão aí, ó. E aí eu vou fazer o efeito na cruz, né, que vai ser na parte toda dourada, na corrente também. O mesmo efeito que eu fiz na parte do Moira, né? Eu vou deixar aqui como se fosse um reflexo. E também o olho do Mihawk, né? Vou pintar todo de amarelo, certo? Aqui agora com o amarelo eu vou passar por cima dessa cruz, né? Da base da cruz toda, total mesmo, certo? E já vai ficar bacana. E depois eu venho aqui agora com o marrom. Esse marrom na partezinha da cruz dele vai dar um efeito maior ainda de sombra, tá? E aí eu vou fazer até tipo uns fios, né? Uns tracinhos nas correntes dele para deixar um destaque diferente, um destaque mais bacana. E nas laterais da cruz também eu vou fazer um efeito de sombra. Aproveitando que a gente está com marrom, a gente já pode trabalhar a pele do Mihawk, tá? Então a pele dele é o seguinte, mesmo estilo que a gente fez no Doflamingo, cara. Ela vai ficar só um pouquinho diferente do que a gente fez no Doflamingo. Por quê? Primeiro, eu vou fazer a sombra com marrom, usando aquele aspecto de degradê, né? Eu vou demarcar a sombra, vou preencher leve e em alguns cantos eu faço um pouquinho mais forte. Vai ficar com esse efeito aí, tá? Depois eu venho agora com o bordô. Essa é a diferença da pele dele para o Doflamingo. O Doflamingo aqui eu usei um canela, né, por cima do marrom. Já no Mihawk eu estou usando um bordô para dar um outro efeito aqui na pele dele. E agora eu venho com rosa claro e passo por cima, né, do marrom, no caso da sombra, e também na base da pele, tá? Então aqui eu vou preencher tudo que for de pele aqui no personagem, é só a gente fazer o preenchimento. Na lateral aqui da roupa dele eu vou fazer com vinho, né, um efeito, ó, vou deixar assim. E depois eu venho agora com um sépia, né? O sépia eu vou fazer tipo um efeito mais escurecido, umas sombras mais fortes nessa lateral da roupa dele, no pescoço. E para finalizar eu vou usar um vermelho mesmo, tá? Misturando com o vinho vai ficar super bacana, certo?
aqui quando a gente mistura fica muito legal. Esse personagem vai ser mais fácil de colorir do que os outros, tá? Com cinza azulado eu vou fazer um leve preenchimento nos olhos dele, né, no globo ocular dele, tá bacana demais também. E agora eu venho com o preto, cara. O preto vai ser o seguinte, ó, essa parte da capa que aparece aqui, eu vou fazer um efeito nela, tá? Vou fazer também efeito no chapéu e vou pintar a barba dele, o cabelo, enfim, tudo que tiver de preto aqui no personagem. Agora eu vou fazer a coloração, tá? Claro que eu vou sempre trabalhando o efeito de degradê, né? O estilo de pintura em degradê, deixando, né, e destacando efeitos mais claros, tá? Efeitos mais leves, para a gente poder fazer um efeito de sombreamento e iluminação bem bacana. Agora eu venho com cinza escuro, vou passar por cima aqui agora, ó, dessa parte da roupa, né, da capa dele e do chapéu também. Então onde eu deixei claro, eu vou passar o cinza escuro. Claro que eu vou usar o cinza também para misturar um pouquinho com o preto, né? Assim vai ficar com um efeito muito massa e basicamente, velho, tá pronto o personagem. Agora a gente vai trabalhar só alguns detalhes finais, tá? Então vamos lá, o fundo dele eu vou fazer com verde. Então vou pegar um verde escuro. Vou começar de baixo para cima, né? Vou fazer um leve degradê também, certo? De baixo para cima. E depois eu venho com verde folha e faço um preenchimento normal, tá? De cima para baixo. Assim vai ficar um leve degradê de verde e vai ficar um fundo escurecido. E para finalizar de vez, eu venho com a caneta Posca, né? Fazer uns efeitos aqui na roupa do personagem, né? Na partezinha da cruz dele também. Nos olhos, né? Vou fazer um efeito de brilho nos olhos. No chapéu e até no corpo dele também alguns efeitos de brilho. Assim vai ficar bem bacana e tá aí agora o nosso efeito, o nosso desenho do Mihawk finalizado. Agora vamos para o sexto Shichibukai, que é o Crocodile. Para colorir o Crocodile eu vou começar pela boca, tá? Então o que acontece? Ó, aqui nessa parte da boca eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um marrom, também no charuto eu vou fazer umas leves sombras com esse marrom. Em seguida eu venho com o salmão, lembra que quem não tem o salmão tem que passar um vermelhinho e um rosa claro por cima. E depois aqui na parte do charuto, né, eu vou usar um sépia, tá? Para fazer um efeito leve, certo? No caso um sépia não, um preto, tá? Eu vou fazer um efeito leve onde eu fiz a sombra com marrom. Assim vai deixar ele um pouco mais escurecido. E aproveitando que a gente está com preto, eu vou fazer também o efeito do cabelo do Crocodile, né? E lembrando, eu estou fazendo o cabelo como se realmente fosse fios, traços de fios, como eu fiz com a boa Hancock, né? Vou deixar alguns pontos luminosos para a gente trabalhar depois aqui no personagem, certo? Ok, ainda continuando com o preto, ele tem vários destaques aqui na roupa, né? Que a gente vai trabalhar, principalmente esse casacão dele aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Algumas sombras eu vou fazer o preenchimento completo, né, o preenchimento base mesmo, e outras sombras eu vou fazer aquele efeito degradê, só que eu vou colorir tudo, ó. Vou passar por cima de todo o casaco, tá? Para fazer esse efeitozão aí sombreado no personagem, certo? A gente vai colocar ainda mais 2 tonalidades aqui nesse casaco do Crocodile, beleza? Agora eu venho com cinza escuro. Primeiro eu vou começar na base do cabelo, né, pintando total. E depois eu vou fazer uns efeitos aqui na parte da roupa dele. Mas mesmo assim eu não vou cobrir tudo, tá vendo? Veja que algumas partes ainda eu deixo lá somente na parte que estava preto, né? Na base que estava preto, tá? Porque logo após eu vou usar aqui um verde musgo e vou fazer o efeito esverdeado, né, dessa roupa dele, tá? Que é tipo um verde exército bem escurão, né? Vai ficar muito massa e com essa mistura que eu fiz aqui vai ficar mais legal ainda, tá? Então onde eu deixei aquela parte um pouquinho mais leve, eu vou fazer o preenchimento e claro, misturando com cinza também, né? Vou dando uns efeitos bem bacana aí e vai ficar massa no desenho. Aqui no charuto eu vou usar um outro tipo de marrom que eu tenho, um marronzinho mais leve. Você pode usar o marrom normal mesmo, tá? E na parte da roupa dele aqui, ó, vou usar um verde, né? No caso eu vou usar um verde normal mesmo, não é o verde escuro aqui, certo? E aí eu vou fazer aquele efeito de sombra. Primeiro eu faço essa sombra grandona, né, com esse verde. Vou fazer uma leve sombra nos botões também. Acho que vai ficar massa desse jeito. E depois eu venho com verde folha, né? E aí eu vou fazer o preenchimento normal, tá? No caso verde folha não, verde claro, tá? E aí eu vou fazer o preenchimento normal por cima dessa roupa dele aqui que a gente acabou de fazer as sombras. Agora eu volto com o cinza. Aqui no caso eu vou usar o cinza normal mesmo. E essa parte das plumas dele aqui, ela é um pouquinho na tonalidade areia. Ela é um bege, basicamente, tá? Só que como eu não tenho bege, eu vou tentar fazer algo parecido com a sombra também. Então eu vou fazer a sombra com cinza e depois eu venho com areia. Então vai ser o seguinte, na parte da sombra eu vou forçar o areia. Mas fora da sombra eu deixo ele leve, tá? E aí ele vai ficar com esse efeito aí que vocês estão vendo agora.
Para a parte da pele do Crocodile, a pele dele já é um pouco diferente da de todos. Vocês estão vendo que cada um dos personagens tem uma tonalidade de pele, né? Então esse vídeo, cara, ele é muito importante. Você está aprendendo muita coisa aqui, certo? Se você quer aprender mais ainda, se inscreve no meu curso online. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, cara. Pode ter certeza. Tá vendo essas técnicas aqui? Não é nada comparado às técnicas que eu ensino no curso online, tá? Bom, eu vou usar aqui um sépia e eu vou fazer o efeito de sombra. Por que eu estou usando sépia? Porque a pele do Crocodile é aquela pele pálida, mórbida, né? E então o sépia vai resolver muito essa questão, tá? Ao invés de ser marrom ou bordô, o sépia ele vai ajudar muito nisso aqui. Se você não tem o sépia, o preto resolve, só que tem que fazer ele bem clarinho como tá aqui, ó, como eu tô fazendo, tá? Ou um cinza escuro também, só que o cinza escuro não fica tão legal. Então eu faço toda essa questão da pele aqui do Crocodile, né? Todo sombreamento, seguindo o estilo de desenho que eu estou fazendo. E depois eu venho com areia, né? O areia primeiro, nas sombras eu vou forçar, tá? Que aí vai ficar com essa sombra mórbida, como eu falei para vocês. E a parte da pele dele também eu vou passar até uma base normal, tá? Sem forçar tanto, mas sem deixar tão claro também, certo? E aí vai ficar a tonalidade da pele do Crocodile, né? Cara, tá muito massa esse desenho, hein? Então vamos lá. Seguinte, ó, venho com cinza azulado, vou fazer um efeito nos dentes aqui agora do Crocodile e no olho dele, tá? E com esse cinza azulado também ainda temos a fumaça aqui do charuto, ó, que eu vou fazer uns efeitozinhos aqui nessa fumaça de cima, beleza? E para finalizar o desenho, eu vou fazer o fundo aqui, né? Eu vou pegar um vinho, vou fazer uns efeitos, né? Tipo umas manchas com o vinho. E depois eu vou pegar o violeta e fazer uns efeitos por cima desse vinho, né? Por cima dessa mancha que eu fiz, tá? Então ele praticamente vai ficar com esse violeta mesmo, com esse tom mais azulado, mas vai ficar bacana, tá? Então olha só como ficou o fundo do desenho e como ficou o desenho completo, né, cara? Ficou muito massa, velho. Só tem agora um detalhe pra gente ajustar, que eu vou colocar um efeito aqui, ó. Volto com sépia e coloco um efeito aqui na parte da sobrancelha dele, né? Em cima da sobrancelha dele aqui, que vai deixar mais caído ainda, cara. E um pouquinho nas laterais do olho, tá? E assim agora nós já temos o desenho do Crocodile pronto. E vamos para o último Shichibukai, que é o Kuma. Tá, bora lá. Para fazer a coloração do Kuma, nós vamos começar com essa bolinha aqui embaixo. Essa bolinha vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o vermelho, eu vou fazer um contorno de novo por ela, tá? E eu vou fazer os efeitos aqui como se fosse uma bola em degradê aqui por dentro, tá? Ó, como se fosse realmente um efeito luminoso. Nas laterais eu deixo escuro. Quando eu vou me aproximando, me afastando das laterais, no caso, né? Eu vou deixando mais leve, tá? Para o centro. E ele vai ficar com esse efeito assim. Eu vou fazer o mesmo estilo de efeito por fora. Nas laterais eu faço escuro e quanto mais eu me afasto, ele vai ficando mais leve, ó. Então dá esse efeito luminoso. Aproveitando também, né, como é a fruta da pata, eu vou fazer as bolinhas da pata dele aqui, ó, nessa partezinha de dentro, com esse mesmo efeito que eu fiz nessa bola inicial. Ok, a partezinha do poder já está pronto, né? Então vamos agora primeiro para a pata do Kuma. Para fazer a pata dele, como ela é rosa, né, eu vou usar um marrom para fazer o efeito de sombra, tá? Então vou usar aquela técnica de degradê, fazendo o efeito com o marrom. Eu vou aproveitar também esse marrom e vou fazer um efeitozinho nas orelhinhas lá em cima, certo? Então veja só. Depois eu venho com areia, eu faço a coloração lá em cima logo com areia, tá? Vai ficar massa demais. E voltando aqui para a base da pata, o rosa, né? Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, cara, ó. Eu vou pegar esse rosa, tá? E eu vou fazer um efeito por cima primeiro, né? Da coloração da sombra, tá? E depois é só fazer um preenchimento aqui com um rosa um pouco mais escuro, certo? Em outras partes, beleza? Então esse rosa mais escuro ele vai dar um efeito de sombra, de volume melhor ainda ao desenho. Se você não tem, você pinta tudo com rosa e um vermelho por cima, vai deixar essa tonalidade também, tá? Depois eu pego um branco, né, para fazer um efeito melhor aqui nessa parte da pata e aí vai ficar bacana. A pele do Kuma é uma pele negra, né, então a gente vai fazer um efeito de pele negra aqui muito massa também, começando com o sépia, tá? O sépia é a parte mais escura de uma pele negra que a gente pode trabalhar. É claro que o preto, né, ele vai variar muito também sobre essa questão, mas nesse caso do personagem Kuma, o sépia ele já está super bem. Então o que aparece de pele aqui do personagem? As orelhinhas, né, que vão ser marrons depois, a partezinha do rosto também, né, e também a mão, tá? Então aí a gente já tem todos esses detalhes aí. Então logo em seguida eu venho com o marrom. Veja que o sépia eu desenhei tudo, né, fiz todos os efeitos.
O marrom vou passar por cima, forçando, tá? Pode até forçar um pouquinho mesmo o marrom. Então eu pinto as orelhas, eu pinto a sombra do rosto, né? A parte dos dedos também. Só que tem um porém. Quando eu chego na parte da pata dele, ó, eu vou deixar um efeito de degradê, para parecer que tá um efeito luminoso ali embaixo, tá? Inclusive até nos dedos também, logo após que eu faço o efeito da sombra, eu vou deixar um efeito luminoso ali, ó, que depois eu vou fazer uma outra coloração, certo? E aí eu vou fazer também um efeito de degradê na base do rosto. Tudo isso com o marrom, tá? E aí vai ficar com esse aspecto que vocês estão vendo. Parece realmente que tá uma luz acesa, né? Em seguida eu venho com o canela, e o canela vai ser a última tonalidade que a gente vai trabalhar na pele dele. Então o que tiver de pele aqui do Kuma é só preencher com esse canela. O efeito de brilho que a gente fez vai ficar porque tem um marrom embaixo, tá? Então aí vai ficar bem bacana. E aqui agora, né, para poder finalizar a pele de vez, eu venho com branco, tá? Só para dar uma passada por cima, vai mesclar um pouco as cores, as tonalidades e vai ajudar ainda mais no efeito luminoso, certo? Então eu passo o branco por cima aqui na parte da pele do personagem. Agora eu venho com cinza escuro, eu vou trabalhar aqui essa base do chapéu dele, fazendo os efeitos de cinza escuro. Vou trabalhar também umas sombras aqui na parte da roupa dele, né? Com esse cinza escuro, vai ficar bacana demais também. E logo após eu venho com cinza azulado. Esse cinza azulado ele vai ser uma parte por cima do cinza escuro, né? Ele vai cobrir todo esse cinza escuro e ele vai ser a base do chapéu também, cara. E também de toda essa parte branca aqui na roupa do Kuma, certo? Então o cinza azulado ele vai resolver nossa questão. Eu vou aproveitar até fazer um efeito no olho do Kuma também, como se fosse um esfumadinho no olho para parecer que ele tá meio aceso. Aqui no cabelo eu vou usar um preto para fazer o efeito, né, do cabelo. Eu vou fazer tipo sombras aqui pelo cabelo. E esse preto também eu vou usar para a parte da roupa, né? E a parte de baixo aqui do personagem, que também é parte da roupa. Agora lembrando, a gente fez um brilho aqui nessa base da pata, né? Então não pode pintar tudo. Na hora que você estiver encostando nessa parte da pata, é só dar uma leveza, né? Para ir misturando com o vermelhinho que a gente fez como brilho, tá? Depois tem outros efeitos aí. Para finalizar esse efeito da pata, eu vou pegar um laranja e vou fazer um efeito ao redor aqui, ó. E também sobre toda a outra base vermelha. Agora aqui vai ficar mais aceso ainda, né? Ficou com um efeito que parece mais aceso ainda. Ficou muito massa, cara. Com cinza azulado eu vou fazer o efeito do cabelo, né? Então a parte clara do cabelo eu vou fazer de cinza azulado mesmo. O fundo aqui no desenho do Kuma eu vou usar um azul. Eu vou querer fazer um azul como se fosse com nuvens, né? Então eu vou deixando meio que manchas mesmo, ó, para parecer umas nuvens lá, tá? E as manchas elas sempre em degradê, né? Umas partes mais escuras, outras partes mais leves, e aí parece como se fosse um céu azulado com nuvens, certo? Assim deu um efeito bem legal ao desenho do Kuma. Aqui ainda tinha na parte da roupa dele um pouco de efeito com cinza azulado, né? Nessa base preta, no caso cinza escuro, tá? É o cinza escuro que eu vou usar. E para finalizar de vez o desenho aqui, né, eu vou fazer um efeito luminoso na base da pata aqui no Kuma. Então nessas bolinhas da pata, né, na base da central da palma da mão, também um efeitozinho com a caneta Posca, tá? E aí temos o nosso desenho finalizado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim, né, dessa grande obra de arte, o último tutorial do ano de 2023 para vocês. Eu espero que você tenha curtido demais. Se você quer melhorar ainda mais os seus desenhos, me dá uma chance de ensinar você pessoalmente, entra no meu curso online, tá? O link tá na descrição, certo? E esse curso ele é atualizado, você paga somente uma vez, pode dividir o valor também, tá? Até 12 vezes, você que escolhe, cara. Você vai aprender muita técnica diferente comigo, tá? Então tá um presentão aí para vocês de fim de ano, tá? O super tutorial aí avançado, esse é o mais avançado que eu fiz até hoje. Nunca ensinei 7 personagens de uma vez como tutorial, eu espero que você tenha gostado muito. Valeu, um abraço e até a próxima.